Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de, em nome da Delegacia Regional, reportar a todos sobre a conclusão de uma investigação complexa realizada pela Polícia Civil em Araranguá, inicialmente iniciada em conjunto pela Delegacia de Investigação Criminal de Araranguá, junto com a DPCAM de Araranguá, e posteriormente recaiu a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Araranguá, comandada pela delegada Eliane, que deu sequência nessa investigação. Até o presente momento, a investigação ela não foi informada em detalhes, isso foi muito relevante para o êxito da investigação, porque ela demandava uma série de diligências complexas, como eu volto a dizer, que envolvia principalmente diligências externas a Araranguá e outros encaminhamentos, e chegou realmente ao momento de finalmente, né, informar o resultado exitoso da investigação. Então, portanto, eu passo a palavra à delegada Eliane, que comandou essa investigação, para passar os detalhes realizados pela Polícia Civil. Então, novamente agradecendo a presença de todos, pela parceria, pela ética, né, de aguardar o momento que a polícia pudesse se manifestar a respeito. Isso é muito importante, né? E queria também agradecer a DIC, que no início nós trabalhamos em conjunto, isso foi importantíssimo para chegarmos, né, ao final dessa apuração. A equipe aqui da DPCAM, porque foi um inquérito muito complexo e a gente continuou atendendo o grande movimento aqui da DPCAM, não mandando ninguém embora, né, todos os dias. Então, esse fato aqui aconteceu no dia 15 de abril, todos sabem, vitimou Jadna Custódia Vieira, uma situação que abalou a cidade toda de Araranguá, aconteceu aqui na nossa rua, a poucos metros aqui da delegacia, na residência onde ela morava. Então, como nós conhecíamos a Jadna, logo no início, a DIC passou a investigar e nós estávamos acompanhando. Rapidamente, ainda no primeiro dia, a DIC já tinha a identidade, a identificação do autor do crime. Então, essa agilidade, né, foi muito importante para depois a sequência das investigações. Nós atuamos muito em conjunto no início, né, buscando todas as informações possíveis, e chegamos à conclusão de que esse executor, ele agiu de forma muito planejada, né? Não ficou muito visível naquele dia que não era um crime patrimonial também, porque ele fez um trajeto a pé, passou por diversas oportunidades que ele poderia ter abordado pessoas, adolescentes que passaram com mochila, mulheres com bolsa, e ele foi direto na casa dela, ficou um tempo aguardando na frente da casa, até o momento que ela abriu o portão para sair, e foi aí que ele avançou, né, contra ela, empurrou a filha para dentro do quintal, e foi diretamente a ela, sem falar nada, né, e desferiu diversas facadas, de forma muito cruel. E logo depois empreendeu fuga. Nós descobrimos que esse autor ele já estava aqui em Araranguá, já há algum tempo. Ele já vinha monitorando a vítima há bastante tempo. Ele chegou a alugar um apartamento nas proximidades e o apartamento tinha vista direta para a casa dela, né? E é um detalhe muito interessante que a hora que ele alugou, ele disse, tem vista para o Superá, que é o estabelecimento ali que é bem próximo à casa. Então, ele já demonstrou, a gente conseguiu demonstrar muito claramente no inquérito todo esse planejamento dele, né? Então, a hora que ele acabou fazendo, né, essa abordagem ali a ela, ele já estava muito, muito ciente já do que ele estava querendo fazer. E aí, pelo fato de não ser um crime patrimonial, nós passamos a ver quais eram as possibilidades. Ela tinha, sim, medida protetiva contra duas pessoas, né? Um ex-marido e um familiar. Então, nós começamos em conjunto com a DIC, apurar essas possibilidades. E, logo depois, nós conseguimos
já sabendo a identidade do autor direto, nós conseguimos um liame ali. Conseguimos identificar que o ex-marido tinha, sim, um relacionamento próximo a esse autor, né? Esse executor, ele é uma pessoa de alta periculosidade. Ele passou 20 anos preso, né? Ficou 20 anos no sistema prisional e foi solto há menos de um ano. Então, ele estava, durante o ano de 2025, por um projeto que se chama Projeto Alvorada, que em conjunto com o sistema prisional e uma instituição de ensino. Ele passou a frequentar essa instituição de ensino, que era onde o ex-marido da Jadna trabalhava, né? Ele é servidor. Então, ali eles tiveram o primeiro contato. E, de forma até irônica, diríamos assim, o ex-marido da Jadna, ele tinha a função de mentor. Era exatamente essa função que ele exerceu nessa instituição de ensino com relação ao executor. Ele era mentor dele. Então, tinha um grupo de alunos, né? E alguns dos professores recebiam esse encargo de mentor. Então, ele foi mentor 2 vezes, né? Ele passou a conversar com esse executor e, ao mesmo tempo, vários processos judiciais contra esse ex-marido estavam avançando. Ele tinha sido denunciado já por cárcere privado, por ameaça, por injúria, em que a Jadna era vítima. Logo depois, ele foi denunciado, ainda no mês de outubro, pelo crime de estupro de vulnerável. Havia questões de guarda e questões patrimoniais que estavam também avançando. Então, tudo isso foi exatamente ao mesmo tempo em que ele passou a exercer essa mentoria com o executor. E, provavelmente, ali, né, nesse período, ele planejou esse crime e contratou o autor imediato ali, do crime. E nós descobrimos também, além disso, que a partir do final do mês de dezembro, o autor começou a aparecer adquirindo bens. Né? Adquiriu um carro, né? Pagou parte em dinheiro, adquiriu um barco, pagou em dinheiro e outras movimentações financeiras. Né? Ao mesmo tempo, nós recebemos, logo depois do fato, uma informação de que o pai do ex-marido da Jadna havia sacado um valor alto em dinheiro, né? O que foi uma coisa bastante incomum, né? Nós verificamos depois pelas provas aqui que ele não costumava sacar, né, um valor maior, assim. E tudo nesse período em que cercou ali, antecedeu ao crime. Então, nós, a partir daí, já foi pedido ainda na fase que a DIC estava conjuntamente, né, investigando, foi solicitada a prisão temporária do ex-marido da Jadna, que foi deferida prontamente. Então, ele foi preso no dia 27 ainda de abril. Foram 12 dias ali depois do crime. Foi muito rápido, muito ágil. Enquanto isso, o executor, ele tinha empreendido fuga, né? Teve algumas tentativas de cumprir esse mandado de prisão ainda aqui nas proximidades, mas ele conseguiu fugir. Ele estava direcionado na próxima fronteira. A intenção dele, segundo ele, era ir para a Colômbia. E a prisão dele, ela ensejou, ela foi necessário para que acontecesse uma grande força-tarefa. Uma grande força-tarefa mesmo. Os policiais da fronteira nos auxiliaram. O delegado Bini, que faz parte da inteligência, que é da Polícia Civil de Santa Catarina e atua na base de inteligência em Foz do Iguaçu, nos prestou todo o apoio, né?
Logo que soubemos que ele tinha ido para aquela região, eu já fiz contato com ele, e ele, de férias, né, nos ajudou, ele acabou acionando toda a polícia da fronteira, então a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Federal, todos estavam em força-tarefa para essa prisão. E com certeza, essa força-tarefa é que proporcionou a prisão do Fábio, que nós acompanhamos em tempo real aqui. Então, eu cheguei a ficar 48 horas, praticamente 48 horas, no telefone, monitorando e na tentativa de abordá-lo, porque nós não tínhamos um veículo que ele estava utilizando. Então, foi mais difícil, né? Foram feitas assim, diversas técnicas investigativas para conseguir chegar a uma abordagem perfeita dele, que foi o que nós fizemos em conjunto, né? Os policiais lá da região do Paraná nos ajudando, do oeste de Santa Catarina, e a nossa equipe aqui acompanhando em tempo real, né, pelo grupo. Então, a abordagem dele foi feita no dia 30 de abril, em Capitão Leônidas Marques, na cidade do Paraná. Ele foi preso utilizando documento falso, então ele foi preso em flagrante lá, além do cumprimento do mandado de prisão preventiva que tinha sido expedido aqui pela comarca de Araranguá, ele foi preso em flagrante por uso de documento falso lá. Na sequência, nós nos deslocamos até Cascavel, onde ele estava preso, porque esse é um caso de extrema gravidade, e esse interrogatório tinha que ser feito pessoalmente, né? Então a nossa equipe se deslocou até lá. Foi muito importante essa ida até o local, porque tinha os aparelhos dele para recolher. Ele foi preso com quase 5 mil reais em dinheiro, em espécie, né? E então conversamos com ele. Ele não se manifestou formalmente, mas informalmente ele nos contou muita coisa, né? Falou bastante assim com a equipe. E informalmente ele disse que não falaria, né? Então, parecia que tinha terminado aí, né? O inquérito, o executor, o autor. A complexidade, esse caso, eu queria só dizer, né, que geralmente os feminicídios, eles são muito mais... esse é um tipo de feminicídio que é incomum, porque os feminicídios, geralmente, a autoria ela fica muito clara. Né? Nesse caso, não, porque é um crime que foi praticado mediante paga e promessa de recompensa. Né? Então, por isso é um crime muito mais complexo e difícil de estabelecer esse liame, porque alguém que contrata o outro para praticar um crime vai se cercar de todos os cuidados para que não seja pego, né? E vai apagar mensagens, né? Então vai se cercar de todos os cuidados, vai fazer o pagamento em dinheiro, obviamente, não vai fazer uma transferência, né, por Pix. E então eu digo para vocês que a gente conseguiu muitas provas dessa ligação entre eles, né? Embora eles tenham tentado escapar da persecução penal, nós avançamos muito nas investigações, nós não deixamos nada para trás. Esse inquérito ele tem mais de 1000 páginas, foram feitas dezenas de laudos investigativos, dezenas, né? A nossa equipe aqui analisou laudo por laudo, situação por situação, foram ouvidas mais de 20 pessoas nessa investigação, e chegou a um determinado ponto que nós ainda tivemos mais 2 prisões temporárias. Essas 2 prisões temporárias aconteceram no meio dessa investigação, porque não adiantaria encerrar o inquérito sem que a conclusão ficasse realmente muito clara. Então, nós cumprimos esses 2 mandados de prisão temporária, que depois, logo na sequência, eu pedi a revogação dessas prisões. Por quê? Porque o executor ele já estava monitorando a vítima e, nessa condição, ele se apresentou como interessado na compra do imóvel. Então, ele entrou na casa da vítima como um comprador. Né? Se abriram as portas para ele. Né? Realmente, a situação que aconteceu toda ali
no entorno da Jadna, foi algo assim muito bem planejado, muito bem planejado. Não tivemos confirmação de participação específica dessas 2 pessoas que foram presas temporariamente, portanto, não foram indiciados, né? Então, nós vamos falar aqui do autor imediato, Fábio Zago Demétrio. Que idade? Vou pedir informação para eles lá. A idade aproximada pode ser, doutora? 65. 65. Ele passou bastante tempo preso, né? Eu vou dar uma informação bem interessante aqui, bem importante, que é para a gente ver que nada pode ficar para trás. E o executor, quantos anos tem, doutora? O executor? Aliás, o mandante do crime, perdão. Suposto. O suposto 53? Acredito. 75 ele. Não, o Fábio. O executor, sim. 51. Tá, mas eu só para não perder o meu raciocínio aqui. Eu estava falando do... Uma informação muito importante agora que a senhora ia dar, que não pode ficar sem... Então, é que o executor, ele era uma pessoa que ficou no sistema prisional por muito tempo mesmo. E numa conversa com um servidor aqui do sistema penitenciário, ele me disse que viu esse autor aqui em Araranguá, praticamente uma semana antes do crime. E ele viu e estranhou muito. Estranhou, inclusive chegou a passar essa informação para algumas pessoas aqui de Araranguá, né? Ele falou, passou essa informação e disse, essa pessoa não é uma pessoa que está aqui por acaso, né? Então, essa informação chegou depois para nós aqui e é bem importante saber que quando tem um policial que tem um tino, quando tem alguém que tem uma informação que é relevante, né? É preciso verificar. Realmente não tinha por que ele estar aqui. Ele estava aqui para praticar um crime, ele veio já com tudo planejado. E mais uma situação interessante é que ele estava muito pressionado nos últimos dias. Ele tinha como se ele tivesse um prazo para fazer. E a audiência que aconteceria entre a primeira audiência criminal do caso da Jadna e do ex-marido Paulo seria na segunda-feira posterior ao crime, dia 20 de abril. Então, ele estava realmente muito pressionado. Tem testemunha que diz isso, né, que ele estava nervoso, que ele saía do prédio e voltava, saía e voltava várias vezes, e ele estava buscando realmente assim, um momento de fazer. Tanto que ele fez, né, e foi descoberto pouco tempo depois. Nós temos, né, já provas de que ele imaginava que jamais seria preso, porque ele tinha dinheiro, ele tinha pessoas ajudando ele e ele já estava lá quase na fronteira, né? Então ele tinha certeza que ninguém ia prendê-lo. Ele falou: ninguém vai me prender, ninguém vai me prender, é impossível, né? Ele ria. Então, para dizer que sim, né, a polícia quando age de forma conjunta, em equipe, né, a gente consegue entregar um trabalho, né, de qualidade. Está aqui, está feito o relatório com indiciamento. O Ministério Público sempre acompanhou o Judiciário. Nós estávamos aguardando a conversão da prisão temporária do ex-marido da vítima em prisão preventiva e essa decisão foi tomada ontem, no final da tarde. Então, por isso, hoje nós estamos aqui já repassando todas essas informações. Os dois com prisão preventiva. Agora vai caber ao Ministério Público, né, avaliar todas essas provas e verificar se vai concordar, né, com o indiciamento para a denúncia. Ainda tem alguns laudos periciais pendentes, mas que provavelmente não vão interferir nessa conclusão. Posso? Delegada Karim Mariana Portal agora. Primeiramente, parabéns aí pelo trabalho da Polícia Civil. O crime foi praticado cedo, foi antes das 8 horas da manhã, na frente da filha, adolescente de 15 anos. Foi um crime bárbaro, a 100 metros da sede aqui da DPCAM.
Foi um crime que realmente chamou a atenção pela audácia de chegar um horário de movimento de crianças indo para o colégio, pessoas indo trabalhar, e esperar esse momento para cometer esse crime na frente da menina de apenas 15 anos. Exatamente, Karen. Foi um crime muito audacioso, né, de uma pessoa com uma frieza que é evidente, né, e que, como eu disse, né, aparentemente ele estava pressionado para que concluísse logo, né, esse crime, porque tinha uma audiência se aproximando. Bom dia, doutor Diego. Bom dia, doutora Eliane. Hoje faz 72 dias, né, do ocorrido já, né? Eu queria saber, a senhora acabou de falar que o Fábio acabou ficando em silêncio, né, formalmente ele acabou não falando, né? E aponta o seu indiciamento aponta para o Paulo, como um mandante, né? Eu queria saber, efetivamente, se tem, o que tem de ligação, né? Obviamente, porque se o Fábio não confessou ainda, quais são essas ligações que fazem efetivamente ligar o Paulo, porque o Paulo, a segunda defesa dele, inclusive, fala que a única ligação que eles têm é que houve um empréstimo para a compra de um carro, que houve esse apoio por conta desse programa social lá. Efetivamente, quais são essas ligações que vocês fazem para comprovar que houve o crime de mandante? Tem diversas provas que colocam o Paulo como mandante. Tanto é que ele está preso preventivamente, né? Porque apenas com indícios ninguém consegue uma prisão preventiva. 72 dias, porque foi um trabalho que está aqui, vocês estão vendo, né? Com mais de 1000 páginas, com muito trabalho. Não era algo que se pudesse fazer em uma semana. Então, acredito que um trabalho bem feito é melhor do que um trabalho feito às pressas e na correria. Essa versão da defesa, né, ele vai procurar... Eu não conversei com a defesa para saber o que eles estão falando ou não, né? O próprio Paulo não quis prestar também depoimento, não teve interesse, né, em ajudar a esclarecer a morte da mãe da filha dele. Então, nós temos várias provas, tá? Conversas apagadas entre ambos, temos tentativa de contato do próprio Fábio com o Paulo no dia da prisão dele, perguntando que ficou sabendo que ele estava com problemas, né? Oi, amigo, você está com problemas? É verdade? Você acha que isso responde para mim. É prova, faz parte dos elementos probatórios, né? Por que uma pessoa que praticou um crime, tirou a vida de uma mulher com mais de 10 facadas na frente da filha adolescente, vai mandar uma mensagem para alguém que ele disse que mal conhecia, perguntando se ele estava com problemas exatamente no dia da prisão dele. Então, essa é uma das coisas que tem. Essa é uma das coisas, né? Fora várias outras questões. Por que eu vou pagar a dívida de alguém? Por que o Paulo iria pagar a dívida do Fábio? De um cheque dele que voltou. Ele mesmo vai negociar para pagar essa dívida, né? Então, são várias coisas que tem aqui que se somam. A motivação tem de sobra e também tem muitos, como eu disse, obviamente, né, que o mandante, ele não vai expor, não vai colocar ali, ele é um homem, ele é um professor universitário, né? Então ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que a polícia iria investigar, né? Só que o ódio dele foi maior, o ódio dele por essa mulher, né, que tinha, com quem ele teve uma filha. Uhum. O irmão e o cunhado da falecida Jade, né, foram detidos também. Aí acho que a questão era mais pelo outro caminho, era a questão patrimonial, né? O que fez afastá-lo da... Eu não mencionei nada sobre... Eu não identifiquei ninguém que foi preso temporariamente. E eu prefiro que siga assim. Qual é a unidade que eles estão recolhidos, doutor? E quais são os crimes, já que não é um crime comum? Quanto ao indiciamento, quais são os crimes que eles foram enquadrados? Eles estão detidos aqui, no presídio regional de Araranguá. O Fábio, inicialmente, foi preso lá em Capitão Leônidas e permaneceu ainda algum tempo em Cascavel, mas logo, na sequência, eu fiz o pedido para que ele fosse recambiado, daí tive auxílio da nossa chefia, que agilizaram essa vinda dele para cá. Então, ele está aqui no presídio regional de Araranguá já há algum tempo.
e eles foram indiciados pelo crime de feminicídio com qualificadoras, né? Qualificadora por paga e promessa de recompensa, qualificadora por meio cruel, né, por conta disso, e para ocultar outros crimes, porque justamente por conta dessa a intenção era retirar a Jadna da posição de denunciante desses outros procedimentos que estavam correndo. Então, o meu entendimento foi nesse sentido. Agora a gente aguarda a posição do Ministério Público. Delegada, é importante também salientar que assim, o trabalho foi tão rápido de investigação, tanto é que a Jadna foi esfaqueada na frente da filha antes das 8 horas da manhã. A menina ficou em choque, logicamente, por ver a mãe sendo atacada. Não conhecia o autor, por isso que, até quero frisar isso, porque muita gente falou, naquele momento, antes das 8, antes da própria polícia chegar, só tinha os bombeiros ali e a polícia militar. Como ninguém conhecia, a menina disse que não conhecia, por isso, naquele primeiros 5 minutos se tratou em um morador de rua. Que já não estava bem vestido, atacou do nada, a menina não o conhecia. E a importância que ele fugiu foi flagrado por várias câmeras de segurança, tirando inclusive as vestes, acho que ele estava com uma luva, aquelas de inseminação artificial. Ele usou um saco plástico. Saco plástico. E vocês, então, através desse trabalho conjunto, DIC e DPCAM, conseguiram, com a ajuda, claro, também da população, né, porque passaram as imagens para vocês, sim, chegar nessa autoria. Sim, foi muito rápido o trabalho ali. Ela não conhecia. E interessante, né? Porque é uma adolescente, ela tem uma memória boa. E ela disse que aparentava que ela já tinha visto esse mesmo homem andando pelas redondezas nos dias subsequentes ali. Então, reforçando sempre essa questão, né, de ter sido planejado. E sim, toda a vizinhança que ajudou, né? Ele chegou a utilizar uma roupa, um saco plástico, uma camiseta, tirou a camiseta, jogou no pátio, pelo caminho, né? Mas foi possível, sim, restabelecer todo o trajeto dele, depois a forma como fugiu. Então, está muito bem delineado isso, né? Não há dúvida alguma, mas alguma, com relação à autoria, né, imediata desse caso. Ele, inclusive, falou para nós que realmente, sim, que tinha, informalmente ele contou, que tinha tirado a vida dela, sim. Falou muitas coisas. Parece que se orgulha do histórico policial. Pois é, a senhora já falou que ele já ficou preso por mais de 20 anos. Foi na nossa região, sabe qual crime ele tenha praticado? O pessoal também que está em casa para poder entender, né? Porque uma pessoa que fica 20 anos na cadeia, sai, vai fazer um curso, né, de ressocialização, acaba conhecendo uma pessoa e posteriormente, supostamente, né, ele cometeu um crime absurdo, como eu falei, porque foi bárbaro por ser pela manhã, num horário de bastante movimento, e ter a audácia de cometer um crime a cerca de 100 metros da delegacia justamente de proteção à mulher. Sim, ele tem várias passagens ali, a maioria pelo crime de roubo, a maioria, aqui? Vários crimes de roubo, em Santa Catarina, sim. Ele ficou muito tempo preso e percorreu vários estabelecimentos prisionais aqui de Santa Catarina, né? Por conta de comportamento, envolvimento com motim. Então, ele permaneceu bastante tempo, 20 anos, né? 20 anos ele permaneceu preso. Eu gostaria de observar a relevância e a competência e excelência do trabalho que foi realizado pela Polícia Civil, obviamente, aqui pela DPCAM e anteriormente em conjunto pela DIC e pela DPCAM. Esse é um tipo de trabalho, como a própria delegada Eliane mencionou, de dificílima resolução, porque há necessidade de fazer um link, né, uma ligação do mandante com o executor. O executor, não que é fácil, mas torna-se mais evidente conseguir apontar a autoria daquele que pratica o crime, que é o autor imediato, né, aquele que efetivamente praticou as facadas. Mas aquele que mandou, aquele que prometeu, que pagou a recompensa, ele se resguarda de vários artifícios, ainda mais de uma pessoa esclarecida, de uma pessoa inclusive com curso superior, etc., né, de não se resguardar de não fazer essa ligação. E isso foi amplamente realizado com muita competência pela equipe, agora final, da delegacia da DPCAM de Araranguá. E ressaltando que esse tipo de crime, o crime de feminicídio, ele parte de uma pena mínima de 20 anos e é muito relevante passar a importância do rigor
da legislação, entendo até que poderia ser maior essa pena, mas é a lei, mas ela pode superar muito mais, né, porque existem qualificadoras, né, isso sendo levado ao tribunal do júri, né, juntando-se as qualificadoras, pode chegar a uma pena, quem sabe até no máximo, né, legal. Inclusive, o Fábio, como é comum nesse tipo de crime, que tem mandante, o executor ele negou qualquer liame com o executor, né? Ele negou, porque é feito um contrato, né? Ah, se você for pego, você assume. Né? Então, inicialmente ele disse, não conheço Paulo, não conheço nenhum Paulo, né? Então, eles vão usar de todos os artifícios para tentar desfazer essa ligação entre eles, que está muito, muito, muito bem fundamentada, está muito robusta. Por ironia do destino, a Jade era filha do Cabinho, né? É ex-policial militar, já falei assim. Eu queria saber se em algum momento vai ser feita alguma proposta de uma colaboração com ele para tentar reduzir a pena, enfim, em troca, para ele efetivamente entregar o autor. Em que momento que isso acontece? Não acredito que isso vai acontecer. Isso aí, agora, o inquérito já está encerrado, com os dois determinando exatamente a participação de cada um. Não acredito nesse tipo de negociação. Pode acontecer de ele não contar e ficar assim mesmo. Ele não precisa contar. O criminoso, ele não conta, né? É muito difícil o criminoso chegar contando pra gente que praticou um crime, né? A gente precisa descobrir. Por isso que precisou, né, por isso que a gente teve tanto trabalho, né, em cima dessa questão. Como a senhora falava no início da coletiva também, é um momento que se fala bastante do feminicídio, e esse é um tipo de feminicídio diferente, né? Terceirizou a morte da Jade, no caso. Sim, não é aqueles praticados comumente no lar, né? Ele é um feminicídio planejado. Planejado, que caracteriza o feminicídio por essa questão da violência doméstica, né? Da convivência doméstica que eles tinham, dessa ligação, né, como ex-casal. É um feminicídio, mas não é um feminicídio desses que a gente costuma ver, né, com mais frequência. Doutora, eu queria dizer que é muito, muito, muito importante, né, que seja trazida essa questão de que é um caso que não é comum. As vítimas precisam continuar confiando, as vítimas precisam continuar denunciando. A medida protetiva salva vidas. Nós temos esses números aqui. Foram muitas. O ano passado foram mais de 30 prisões preventivas. Sabe-se lá quantas mulheres a gente salvou com essas medidas. Então, as vítimas não podem tomar, né, isso como essa dor, né, porque é um fato muito dolorido, muito doloroso. A Jadna era uma mulher que tinha sido assistida pela DPCAM aqui no ano de 2021, tinha sido retirada de casa por conta de cárcere privado e outras situações. A casa dela era totalmente monitorada, né, então ninguém quer que os casos que estão aqui, né, que nós temos centenas, terminem dessa forma, e a gente faz tudo para que isso não aconteça, tudo. A nossa dedicação aqui é gigante, né? Obviamente que a gente não controla tudo, né? Mas tanto é que os fatos chegam para nós depois que acontecem. Por isso que é importante a responsabilidade social dos órgãos, né? de imprensa, de relatarem e divulgarem os fatos com responsabilidade, para que não desestimule as vítimas, né, a denunciarem, porque a gente pode ajudar, sim. Quanto à questão dos trabalhos da Polícia Civil, inquérito concluído, encaminhado ao Ministério Público, os trabalhos agora passam para o Judiciário. Exatamente, ainda tem algumas questões pendentes, como eu disse, mas não vão alterar o indiciamento com relação a esses dois réus. Aí agora o Ministério Público vai passar a analisar para realizar a denúncia, a acompanhar junto ao Ministério Público a quarta promotoria ali do promotor Dr. Gabriel, né? Ele já vem acompanhando, claro, porque todos esses pedidos foram feitas inúmeras cautelares aqui
de buscas, de quebra de sigilo, várias cautelares, prisões, né? Então, essa documentação já vinha sendo acompanhada tanto pela 4ª Promotoria como pela 1ª Vara Criminal. Então, agora resta aí ao doutor Gabriel avaliar a denúncia e, se ele precisar de mais alguma diligência, nós estaremos aqui para atender. Última questão. Esse caso do cárcere privado 2021, o autor era o Paulo ou é um outro caso? Não, Paulo. O próprio Paulo? Aí a relevância É isso aí. do que a delegada Helene mencionou, de denunciar, de levar ao conhecimento da polícia, porque isso foi documentado, né? E não tenho dúvida que foi uma das pontas, né, que foram ligadas, né? Aí a importância de documentar toda vez que uma vítima sofreu algum tipo de abuso, de atentado contra ela, né? Delegado, assim, para também uma questão, falando da importância de denunciar, a senhora já vem acompanhando inúmeros casos de feminicídio aqui, não só em Araranguá, mas na região inteira. Como a senhora falou, esse foi incomum por ter tido mandante, porque nos outros casos são os próprios companheiros ou ex-companheiros que cometem o crime. Esse foi o caso mais complexo que a senhora pegou até agora? Feminicídio, com certeza. Com certeza, já trabalhei em muitos casos de feminicídio, não só em Araranguá, como em outras cidades, né? E com certeza esse é o caso mais complexo. Mais complexo não só por envolver a paga, que isso é matéria de Acadepol, né? Os casos que envolvem mandante são mais complexos, né? Porque geralmente o executor ele vai assumir, ele não vai querer dizer que teve o mando, porque aumenta a pena, por várias situações, né? Então, isso é o combinado, foi pego. E foi realmente um caso complexo, porque também envolveu essas outras questões familiares, né? Não é segredo para ninguém que a casa que ela residia era uma casa objeto de discussão também na justiça, o que gerou várias dúvidas, né? Mas eu peço para que as pessoas confiem no que a polícia estabeleceu aqui, porque nada é feito com base no que eu acho, o que eu acredito, mas com base em provas, né, que tem aqui, documentadas e comprovadas. Então, a situação familiar ali pode ter, de alguma forma, contribuído. Acredito que o próprio mandante se aproveitou dessa situação, né, para poder ter acesso, para poder saber, né, trocar informações, mas até o momento não há comprovação exata de que tenha uma participação ciente, né, no planejamento do crime. Obrigado. Então tá, obrigada, parabéns às vezes pelo trabalho da Polícia Civil e para quem está nos